Oi pessoal, me chamo Nayane Pereira e junto com Maria Vitória iremos apresentar para vocês o nosso seminário sobre a origem da vida. Aqui no sumário vocês podem ver todos os tópicos que serão abordados durante a nossa apresentação. Eu irei começar explicando sobre a Terra primitiva, como eram as condições da Terra primitiva. Então, a Terra primitiva, quando ela surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, ela era completamente diferente da Terra que a gente conhece hoje. A sua superfície era repleta de magma, de rocha derretida e ela era muito quente. Além disso, ocorriam constantes colisões de meteoritos na Terra. E o sistema solar ainda era um lugar extremamente instável e aconteciam erupções vulcânicas, descargas elétricas e, além disso, existia muita radiação ultravioleta. Sabe por quê? Porque naquela época ainda não existia a camada de ozônio para fazer a proteção contra a radiação. E naquela época, 4,5 bilhões de anos atrás, ainda não existia vida na Terra. Só aproximadamente 700 milhões de anos depois que a Terra surgiu, ela começou a se resfriar e começou a formar as primeiras rochas. A água que estava na atmosfera começou a ficar em estado líquido e começou a se acumular, começando a formar os primeiros mares. E então, com essas modificações climáticas, a Terra passou a ser um ambiente não tão inóspito para o surgimento da vida. E os primeiros fósseis, os primeiros registros de seres vivos aqui na Terra são de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, a Terra ficou aproximadamente 1 bilhão de anos sem vida. Acredito que todo mundo já tenha se feito a pergunta de que como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Bom, a ciência tem algumas teorias que tentam explicar como aconteceu esse surgimento, e uma delas é a teoria da abiogênese. Segundo essa explicação, a origem da vida seria uma matéria bruta, ou seja, os primeiros seres vivos teriam surgido de uma estrutura não viva. E por conta dessa hipótese que ela apresenta, ela também é chamada da teoria da geração espontânea. Para essa teoria, a origem da vida seria uma força vital ou um princípio ativo existente na natureza. Uma outra teoria é a teoria da biogênese, e essa perspectiva surge em oposição à teoria da abiogênese e afirma que a vida surge a partir de outro ser vivo pré-existente. O desenvolvimento dessa perspectiva foi comandado pelos cientistas Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, que realizaram experimentos supervisionados a fim de comprovar que não era possível surgir vida a partir da não-vida. Essa teoria ganhou muitos adeptos, mas não conseguiu explicar como teria surgido o primeiro ser vivo. Uma outra teoria é a hipótese de Oparin e Haldane, e essa é a explicação científica da origem da vida mais aceita. Ela afirma que os compostos que existiam no planeta após seu surgimento sofreram mutações em decorrência da ação dos raios solares, e com isso teriam surgido os primeiros compostos orgânicos, os aminoácidos, que por ação das águas das chuvas teriam sido levados para o fundo dos oceanos. Nesse novo ambiente, os aminoácidos teriam se unido e dado origem a estruturas semelhantes a uma proteína, que por sua vez originaram os coacervados, um aglomerado de moléculas proteicas. Essas estruturas desenvolveram a capacidade de se autoduplicar, e é a partir daí que começaram a surgir os primeiros seres vivos. Agora eu vou explicar para vocês sobre a origem das células. Admite-se que as primeiras células que surgiram na Terra foram as procariontes. Isso deve ter ocorrido há 3,5 bilhões de anos, no começo do período pré-cambriano. Naquela época, a atmosfera provavelmente continha vapor de água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. O oxigênio livre só apareceu depois, graças à atividade fotossintética das células autotróficas. Antes de surgir a primeira célula, teria existido grandes massas líquidas, ricas em substâncias de composição muito simples.
Estas substâncias, sob a ação do calor e radiação ultravioleta vinda do Sol e de descargas elétricas oriundas de tempestades frequentes, combinaram-se quimicamente para constituírem os primeiros compostos contendo carbono. Substâncias relativamente complexas teriam aparecido espontaneamente. Posteriormente, originou-se o código genético, talvez primeiro como RNA e em seguida o DNA, e as diversas moléculas que participariam na síntese de proteínas e na replicação, produzindo células capazes de se autoperpetuarem. Eu vou falar com vocês agora sobre a origem da pluricelularidade. O que é a pluricelularidade, primeiramente? Bom, a vida pluricelular não se refere somente à presença de mais de uma célula em um organismo, mas sim a mais de um tipo celular, ou seja, a diferenciação celular. As formas de vida com mais de um tipo de célula têm um desenvolvimento no mínimo rudimentar. Elas se desenvolvem de um zigoto unicelular em um adulto com tipos celulares especializados. O surgimento desse desenvolvimento é um passo importante na evolução da vida, em vista que a vida primitiva consistia em uma sucessão ou uma película com muitas células idênticas. Os fósseis mais antigos de animais definitivamente pluricelulares provêm dos depósitos de Ediacara na Austrália. Estes e outros depósitos semelhantes, em outras partes do mundo, datam do período de 670 a 550 milhões de anos. Os fósseis de Ediacara são animais aquáticos sem partes rígidas, como medusas e vermes. Fósseis bem preservados de animais e plantas aquáticos, pluricelulares dessa mesma época, também são encontrados na China. Em Ediacara, a abundância dos fósseis diminui depois dos 550 milhões de anos. O declínio foi atribuído à extinção em massa, mas é mais provável que reflita mudanças nas condições de preservação dos fósseis. O documentário fóssil de plantas e animais pluricelulares só tem início, efetivamente, no Cambriano, que começou há cerca de 540 milhões de anos. Na verdade, os principais períodos de tempo dos documentários fósseis começaram no Cambriano. Até a década de 1940, os fósseis do pré-cambriano não eram conhecidos, e na época de Darwin, presumia-se que eles não existiam. Embora saibamos agora que eles existem, seu quadro, um pouco anterior aos 500 milhões de anos, é o de uma proliferação súbita, e não de um início súbito da vida fóssil. A vida vem evoluindo há 4 bilhões de anos, e hoje se distribui em uma série de filos principais, cordados, moluscos, artrópodes e assim por diante. Poderíamos esperar que esses filos se originassem a uma velocidade relativamente constante, mas parece que quase todos eles surgiram com uma diferença de menos de 4 milhões de anos entre si. Entretanto, o relógio molecular sugere um panorama radicalmente diferente. Medindo-se as distâncias moleculares entre os principais grupos animais e calibrando o relógio, verificamos que os principais grupos divergiram a partir de um ancestral em comum, provavelmente há uns 1.200 milhões de anos atrás. A evidência molecular oferece a data do ancestral comum, enquanto a evidência fóssil nos diz quando surgiu cada grupo animal, em sua forma moderna. Poderia ter havido um período, anterior àquele em que os fósseis se depositaram, no qual os ancestrais de cada grupo existiam, mas eram ou frágeis ou raros demais, ou estavam em um local inadequado para deixar fósseis. Outro ponto que vale a pena ressaltarmos é o surgimento das partes duras em animais. Uma hipótese para esse surgimento é a de predadores em geral, e uma outra é a de determinados predadores que caçavam visualmente. Além disso, com a evolução desses predadores, partes duras tornaram-se vantajosas por razões de defesa. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens dos registros mais antigos de animais pluricelulares. Outro tópico que vamos abordar aqui é a origem e evolução dos eucariontes multicelulares. Mas como surgiram as células eucariontes? Bom, as células eucarióticas surgiram há cerca de 2 bilhões de anos, por meio de uma série de eventos, inclusive a simbiose. Quase todas as formas de vida pluricelular com diferenciação celular são eucarióticas, ou seja, isso inclui os metazoários. Mas o que são os metazoários? Os metazoários são organismos multicelulares, heterotróficos, que podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, geralmente com pelo menos uma fase vágil, providos de células gaméticas,
a maioria com tecidos distintos, matriz extracelular, junções celulares, reprodução sexuada e meiose. Eles fazem parte de biotas complexas, criando longas cadeias alimentares e uma profusão de interações em todos os níveis, do bioquímico ao ecológico. Eventos de radiação adaptativa e extinções são comuns na história evolutiva dos metazoa. Dentre as inovações evolutivas apresentadas por esses organismos, destacam-se a biomineralização do esqueleto, predação e a estruturação de cadeias alimentares complexas, processos de enterramento dos invertebrados bentônicos nos sedimentos, denominada infaunização, e a conquista dos ambientes terrestres e aéreos. Foram necessários pelo menos 2,4 bilhões de anos para sairmos de uma condição microscópia, procariótica, até alcançarmos as características para a origem e evolução de organismos macroscópicos complexos, eucarióticos multicelulares. Da mesma maneira que atualmente, os ambientes marinhos do Arqueano e Proterozoico estavam, em grande parte, repletos de bactérias. Portanto, os eucariontes surgiram e evoluíram com ecossistemas denominados por esses organismos. Provavelmente, uma complexa rede de interações ecológicas entre bactérias e os eucariontes basais, incluindo competição e cooperação, foi formada naquela época. Quando falamos sobre a origem da vida e principalmente a evolução para a vida animal, é muito importante falarmos sobre os coanoflagelados. Os coanoflagelados são organismos aquáticos unicelulares ou multicelulares coloniais, que se locomovem por meio de flagelos e se alimentam de bactérias, representando, do ponto de vista evolutivo, o grupo vivente mais próximo dos metazoa. É também de suma importância reconhecermos a influência ambiental na evolução, e para isso eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a explosão do Cambriano, já que uma série de alterações ambientais que teriam ocorrido entre o Neoproterozoico e o Cambriano parece estar relacionada com a origem de metazoa, tais como o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera e nos oceanos, no aporte de nutrientes e alterações químicas nos oceanos. Esses fatores abióticos estão possivelmente relacionados com o aumento corpóreo dos animais, além da produção de partes duras que favoreceram a preservação dos fósseis a partir desse intervalo de tempo, como comentamos anteriormente. O derretimento glacial aumentou a oferta de nutrientes nos oceanos, aumentando a produtividade primária, que terminou por elevar pela primeira vez os níveis de oxigênio atmosféricos e dos oceanos profundos a concentrações capazes de sustentar o metabolismo de organismos eucariontes multicelulares. Esses eventos teriam ocorrido pouco tempo antes do surgimento da biota de Ediacara. Sabe-se hoje que o oxigênio desempenha um papel fundamental na bioquímica e fisiologia dos metazoários. Para citar algumas dessas relações, a capacidade de divisão celular, a síntese de proteínas, ácidos graxos e esteroides, que possibilitam inúmeras atividades locomotivas e alimentares, são dependentes de oxigênio. O metabolismo aeróbico fornece cerca de 15 vezes mais energias que o anaeróbico. Essas constatações reforçam a relação entre o aparecimento do oxigênio e a origem dos metazoários, em condições chamadas de engenharia de ecossistema, em que uma comunidade de organismos modifica biológica e fisicamente o ambiente, criando condições diferentes para a evolução das linhagens futuras. No presente, a explosão do Cambriano é um assunto de intensa pesquisa. Os biólogos e paleontólogos estão estudando justamente o quão abrupto foi esse evento. Talvez ele tenha sido menos explosivo do que imaginamos. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre essa origem e evolução a nível celular, vamos falar um pouco sobre o filo Porifera e os primeiros passos para a complexidade animal. Historicamente, o filo Porifera tem sido indicado como o grupo irmão dos demais metazoa. Porém, o mais aceito é que os poríferas sejam uma linhagem basal. Tal hipótese reside na sua morfologia simplificada, que não apresenta tecidos organizados na sua fase adulta, como sistema nervoso e muscular, e na semelhança de suas células flageladas, os coanócitos, com os coanoflagelados que já comentamos anteriormente. Paradoxalmente, a sua morfologia simples, os poríferos apresentam a maioria das famílias de fatores de transcrição que ocorrem em Eumetazoa, demonstrando que a genética das esponjas é, pelo menos, mais diversa do que é refletida em sua morfologia. De fato, em Porífera,
se reconhecem fenômenos de duplicação e perda secundária gênica. Há também questões relacionadas à evolução da mitocôndria. Estudos do genoma mitocondrial nos poríferos apresentam pelo menos uma espécie com genoma linear e fragmentado, característica comum aos quinidários com medusa em seu ciclo de vida. Além disso, estudos recentes em embriologia, estágios larvais e metamorfose em diversas espécies de porífera demonstraram estratégias de desenvolvimento definidas e capacidade de resposta a estímulos complexos do ambiente, mesmo sem neurônios ou estruturas sinápticas. Aqui eu trouxe para vocês imagens que representam uma comparação entre os coanócitos e os coanoflagelados. À esquerda nós temos um coanócito presente no filo porífera e à direita um coanoflagelado. O último tópico que gostaríamos de abordar aqui é a evolução de uma forma geral. Sobre a vida vegetal, a evidência fóssil mais antiga de vida vegetal terrestre consiste em esporos de cerca de 475 ou 500 milhões de anos. Fósseis de 420 milhões de anos mostram estruturas de plantas com ramificações, sem raízes ou folhas. As folhas aparecem aos 40 milhões de anos mais tarde, e sua evolução pode ser consequente a uma redução no dióxido de carbono atmosférico, causado pela fotossíntese. Vamos abordar também brevemente os vertebrados terrestres, que evoluíram dos peixes do Devoniano. E para finalizar, gostaríamos de abordar essa relação entre macro e microevolução. Aqui estão as referências para um estudo mais aprofundado. E após toda essa jornada por milhares de anos, podemos compreender melhor como surgiu a vida, que hoje é tão abundante e diversa em nosso planeta. Eu agradeço a atenção, tenham um bom dia.